Tudo começou longe dos holofotes, nas estradas sombrias das montanhas japonesas, onde o asfalto se tornava palco e a coragem, o único ingresso. Jovens desafiavam o impossível controlando o descontrole, criando um novo tipo de corrida. O drift não nasceu em autódromos, mas no coração rebelde do Japão. E o que era proibido logo se tornaria um dos esportes mais espetaculares do mundo. Este é o D1 Grand Prix, o ponto de virada, o momento em que o caos das ruas se transformou em arte nas pistas, o nascimento de uma lenda. Você sabia que o drift era proibido antes do D1 GP existir? Deixe seu comentário e descubra como um movimento ilegal mudou o automobilismo para sempre. As origens das ruas Astuji, no Japão dos anos 80, quando o sol se punha atrás das montanhas de Gunma e Hakone. As estradas se transformavam em arenas proibidas. Jovens pilotos se reuniam na escuridão sem plateia, sem troféus, apenas o som dos motores ecoando entre os vales. Essas corridas ilegais, conhecidas como Tuji, não eram sobre quem era mais rápido, mas sobre quem tinha o maior controle, quem conseguia dançar com o carro na beira do abismo. Foi nesse cenário que um nome começou a ecoar como uma lenda: Keiichi Tsuchiya. Ele não corria apenas, ele deslizava. Cada curva era um espetáculo, cada derrapagem, uma assinatura. Em 1987, um vídeo chamado Plus P mostrou ao mundo o impossível Tsuchiya controlando seu AI-86 como se fosse uma extensão do corpo. E foi ali, nas sombras das montanhas japonesas, que o drift deixou de ser crime e começou a virar cultura. Agora me diz, você teria coragem de encarar uma curva a 140 km/h com o precipício a poucos centímetros do seu pneu? Daijiro Inada e a ideia revolucionária. Enquanto o drift incendiava as montanhas do Japão, um homem via além da fumaça. Seu nome era Daijiro Inada, fundador da lendária revista Option e uma das vozes mais influentes do automobilismo japonês. Inada olhava para aquelas corridas ilegais nas Tuji e via algo maior do que rebeldia. Ele via talento, técnica e paixão pura desperdiçados nas sombras. Foi então que surgiu uma ideia ousada e revolucionária. E se transformássemos essa cultura de rua em um esporte profissional? E se dessemos aos pilotos uma arena legítima para mostrar seu controle, estilo e coragem? Para isso, ele se uniu a ninguém menos que Keiichi Tsuchiya, o Drift King. Juntos criaram o conceito que mudaria tudo. O D1 Grand Prix, um campeonato onde a arte do drift deixaria de ser crime, para se tornar competição e espetáculo mundial. O D1 não nasceu apenas de motores, nasceu de uma missão: salvar o drift das ruas e, de certa forma, salvar vidas. A partir desse momento, o caos ganhou regras e o drift encontrou o seu verdadeiro palco. 2000. O primeiro D1 GP em Ebisu, ano 2000. O Japão testemunha o nascimento de uma nova era. No coração de Fukushima, o Ebisu Circuit se transforma no palco do primeiro D1 Grand Prix, o campeonato que mudaria para sempre o mundo do drift. Foi aqui que lendas começaram a se formar. Nobushige Kumakubo, dono do circuito e mestre do estilo agressivo, liderava o movimento. Manabu Max Orido, o showman das pistas. Nobuteru Taniguchi, o técnico e preciso. E Yoichi Imamura, o homem do controle absoluto. Cada curva era uma assinatura, cada deslize uma obra de arte. Mas o D1 GP não era apenas velocidade, era precisão, estilo e atitude. Os juízes avaliavam 4 pilares fundamentais: ângulo, linha, velocidade e estilo. Não bastava ser rápido, era preciso ser bonito de ver. Um espetáculo onde a técnica encontrava a emoção. A fumaça tomava conta do ar e o público gritava a cada passada perfeita. Era o nascimento de um novo tipo de competição, onde o piloto não apenas controlava o carro, mas dominava o próprio caos. Se você fosse juiz do D1 GP,
O que pesaria mais na sua decisão, o estilo ou a técnica? O boom global do drift. O início dos anos 2000 marcou uma virada histórica. O D1 Grand Prix, nascido nas montanhas do Japão, agora cruzava oceanos. Entre 2003 e 2006, o drift explodiu os Estados Unidos. O Reino Unido e até a Malásia receberam o espetáculo das derrapagens controladas. Era o começo de uma nova era. O drift deixava de ser um segredo japonês para se tornar uma febre mundial. Foi nessa época que surgiu uma lenda: Daigo Saito, o samurai selvagem. Com seu estilo agressivo e sem medo de arriscar, ele levou o público ao delírio e provou que o Japão ainda era o coração do drift. Enquanto isso, a cultura pop fazia sua parte. Initial D transformava jovens em apaixonados pelas curvas. Need for Speed levava o drift para os videogames. E Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio explodia nos cinemas, colocando o drift no mapa global. De repente, todo mundo queria deslizar como um piloto japonês. Oficinas se multiplicavam, campeonatos nasciam. E o nome D1 Grand Prix virava símbolo de respeito. O drift japonês invadiu o mundo e o D1 virou a bandeira desse movimento. Evolução e rivalidades modernas. Os anos 2010 marcaram uma nova era no drift profissional. O que antes era puro instinto e habilidade, agora se transformou em uma batalha tecnológica. Carros com mais de 1000 cavalos de potência, sensores de precisão milimétrica e câmeras ao vivo registrando cada movimento, o D1GP evoluiu para um verdadeiro espetáculo de engenharia e estilo. Mas com a evolução, vieram também as rivalidades. De um lado, o Japão, com sua tradição e elegância nas curvas. Do outro, os Estados Unidos, com a fórmula drift, trazendo potência bruta e o showmanismo americano. Duas filosofias diferentes, mas com o mesmo objetivo: dominar o drift mundial. E é nesse cenário que surgem os titãs modernos: Masato Kawabata, o mestre da perfeição técnica; Naoki Nakamura, o rei do estilo agressivo; Daigo Saito, o guerreiro incansável que levou o drift japonês para o mundo; e Yoichi Imamura, o estrategista que une experiência e frieza. Cada um representa uma escola, uma forma de entender o drift: velocidade, ângulo, controle ou pura ousadia. Quem é o verdadeiro rei do drift para você? Saito, Kawabata ou Yokoi? O D1 Grand Prix transformou a rebeldia das montanhas japonesas em um espetáculo mundial. O que antes era caos, hoje é arte. Cada curva, cada faísca, cada fumaça no ar carrega a alma de quem vive o drift, não só como esporte, mas como forma de expressão. Esses pilotos não apenas competem, eles representam coragem, estilo e respeito. O drift é mais do que velocidade. É uma dança entre homem e máquina. E agora é com você. Deixe o like, inscreva-se e conte nos comentários. Qual piloto representa o verdadeiro espírito do drift para você? O técnico Masashi Yokoi, o agressivo Naoki Nakamura ou o lendário Keiichi Tsuchiya? Drift não é apenas controle, é emoção em movimento.